Bom dia a todos. Vamos dar início à palestra de hoje, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico, na pessoa do Arthur, que aqui compõe a mesa, pelo convite que me foi feito para participar da Semana Jurídica, esse evento que é um dos mais importantes, se não o mais importante tradicional da nossa faculdade. E aí eu tomo a liberdade para dizer nossa faculdade, porque, em que pese eu não tenha me formado por aqui, eu, de fato, fui acolhida carinhosamente por essa casa e tenho orgulho de integrar a PUC Campinas. Bom, é uma grande satisfação, portanto, participar da Semana Jurídica compondo a mesa dessa palestra, e também é uma grande satisfação pelo fato de receber aqui hoje o Dr. Edson Knipel, que é um amigo querido e um profissional competente. O Dr. Edson Knipel, ele é advogado militante na área criminal, é graduado, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, é professor de Direito Penal e Processual Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo e também é pesquisador do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento Delinquente. Então, a temática de hoje também será uma temática atual, interessante, que suscita muitas discussões. O tema de hoje é delação premiada e não vou me prolongar muito nas apresentações, exatamente para que a gente tenha tempo, para que tenhamos tempo de discutir essa temática importante ao longo dessa manhã. Então, rapidamente, eu já passo a palavra ao Dr. Edson Knipel para que inicie a exposição e os trabalhos de hoje. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui na PUC Campinas. Agradeço ao Centro Acadêmico 16 de Abril pelo convite. Agradeço também à professora Cristiane Pegorari, a querida amiga, professora, nos conhecemos já há bastante tempo, por essa oportunidade de conversar com vocês a respeito de um tema tão importante. Então, esse convite, esse momento de debate e reflexão que o Centro Acadêmico, bem como a Faculdade de Direito, propõe, é uma oportunidade de falarmos a respeito de um tema que vem tomando conta do noticiário do país. Hoje em dia não se precisa mais ter uma formação jurídica, não é necessário que se faça direito, não é necessário ser uma pessoa que está à frente da temática penal para conhecer ou para já ter ouvido falar ou até mesmo para palpitar a respeito de delação premiada. Então, esse é um papel muito importante, porque é uma manhã de discussão. Vou passar o que eu penso para você a respeito de direito penal, de processo penal, no primeiro momento, depois a gente encaixa a questão da delação premiada, e certamente isso vai, independente de concordarem ou não, isso reflete, faz com que haja uma reflexão, faz com que haja uma discussão, um debate a respeito do tema. Eu queria, nesse primeiro momento, demonstrar uma grande preocupação com o que nós vivemos no direito penal, no processo penal brasileiro, na fase atual. Nós viemos de uma Constituição de 88, que trazia direitos, que traz, na verdade, direitos e garantias individuais, que traz direitos e garantias que foram tão duramente conquistados, foram tão caros, a um preço tão alto, e essa Constituição de 88, infelizmente, ela não vem sendo aplicada em relação ao direito penal e ao processo penal, principalmente na jurisprudência. Doutrina também, mas o que interessa hoje talvez seja mais a questão da jurisprudência. Nós não temos uma aplicação efetiva, nós não temos uma aplicação real, concreta, do texto constitucional. Nós tivemos na Constituição de 88 princípios, garantias, e aí a gente pode enumerar vários de ordem processual, por exemplo, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, que praticamente hoje você tem ali princípios que não são aplicados com a efetividade que o legislador constituinte de 88 deu em sua Carta Política, em sua Carta Cidadã de 1988. O que nós temos é um distanciamento cada vez maior da Constituição Federal. O que nós temos é um punitivismo exacerbado, um punitivismo que praticamente denota um desejo de vingança social em relação àqueles que praticam crime. Nós não temos racionalidade no uso do direito penal. Nós não temos racionalidade no uso do sistema punitivo.
O direito penal, que é, como deve ser, ou deveria ser, ultima ratio, o direito penal que deveria ser utilizado em último caso, quando não houvesse nenhuma outra forma de controle social apta a coibir, a prevenir uma determinada conduta, ele é utilizado como prima ratio, ele é utilizado como primeiro instrumento, ele acaba sendo empregado de uma forma que não é satisfatória do ponto de vista de um processo penal que deva ser democrático, de um processo penal que deve estar de acordo com o Estado de Direito. E nós tivemos uma movimentação no STF. O STF, ele era um tribunal que dava certo equilíbrio junto com o STJ, principalmente a sexta turma do STJ, historicamente, tradicionalmente. O STF vinha atribuindo equilíbrio a essa relação, a esse jogo processual penal, e aí nós tivemos um fato que é notório, um fato que aconteceu, que aí nós observamos a partir daí uma modificação total e completa em relação à postura do STF no processo penal. Me refiro ao caso do mensalão. Do mensalão para cá, o STF passa a adotar uma outra postura em relação ao processo penal. Uma outra forma de se encarar direitos e garantias. Infelizmente, muitas vezes, flexibilizando. Infelizmente, muitas vezes, trazendo ali a possibilidade de que não sejam aplicados efetivamente da forma como estão previstos na Constituição de 88. Se falava, na época do mensalão, que o STF estaria decidindo fora da curva. Nós tínhamos uma curva de decisões do STF e aquela decisão do mensalão ela estaria fora, um ponto fora da curva. Na verdade, como alertou na época Lênio Streck, se formava uma nova curva no processo penal. E essa nova curva muito mais punitivista. Essa nova curva muito mais dura em relação à aplicação de direitos. Notem, não são favores, são direitos. Não é benefício, é direito. Não se busca nada além do que a aplicação de direito, efetivamente. Não é benefício, não é favor, não é benesse, é o que está na lei. E a partir daí você teve uma série de desdobramentos, e esses desdobramentos acabam atingindo até hoje. Nós temos aí operações, muitas vezes, com exercício arbitrário, com exercício abusivo, com exercício ilegal acontecendo país afora. Nós temos operações que ainda estão em curso, mas isso é evidente, é nítido, é claro, esse abuso de poder em relação a algumas questões que vêm acontecendo com a aplicação do direito penal. E pior, isso não é repelido pelo STF, isso não é repelido pelo STJ. Pior, isso é encampado. Uma vez levadas essas questões abusivas que ferem direitos, que ferem garantias, isso acaba sendo convalidado pelo Supremo Tribunal Federal, acaba sendo convalidado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se tudo estivesse correto, como se não houvesse nenhum vício, como se não houvesse nenhuma formalidade sendo inobservada diuturnamente. E aí me refiro, especificamente, para dar nome aos bois, aos processos que estão sob o abrigo da Operação Lava Jato. Nós temos diversas ausências de formalidade, nós temos diversas ilegalidades que deveriam ser questionadas, que deveriam ser afastadas pelo STF, não são. E essa é a realidade que nós temos hoje. Um direito penal cada vez mais duro, um direito penal cada vez mais severo, a aplicação do processo penal cada vez mais distante daquele viés constitucional de 1988. Essa é a realidade que nós temos. Afinal, é necessário acabar com a corrupção no Brasil, nem que seja uma forma artificial, nem que seja com uma forma que isso vai se mostrar com o tempo, isso vai se mostrar historicamente. Não é dessa forma que vai se verificar a possibilidade
de mudar a história, uma história que é de corrupção que é um elemento cultural no Brasil. Não é dessa forma que nós teremos a possibilidade de fazer essa modificação, quebrando a Constituição Federal, quebrando normas, não aplicando direitos. E nesse bojo é que vem a delação premiada. Que a delação premiada, nesse cenário sombrio, nesse cenário completamente afastado dos direitos e das garantias individuais, é que a delação premiada passa a ter uma natureza, passa a ter um status de grande vulto no processo penal brasileiro. Porque, veja, a delação premiada nós sempre tivemos, desde as ordenações filipinas. Os crimes de lesa majestade já previam. Quem fosse lá delatar aquele que praticasse um crime contra o rei, já tinha benefício, já tinha o prêmio, vamos colocar assim. Delação premiada sempre tivemos, desde a época da lei dos crimes hediondos, se nós formos pensar no século XX, mas nunca ela foi tão empregada. Aliás, se nós formos pensar de uma forma importante, crucial para o debate dessa manhã, delação premiada, interceptação telefônica, busca e apreensão, medidas que nunca foram tão empregadas. Condução coercitiva. Condução coercitiva, leia-se até mesmo quando não existe primeira convocação. Condução coercitiva mesmo quando não existe primeira convocação. Então, são medidas, por demais rígidas, são medidas que não encontram o devido amparo ou a devida previsão legal no texto constitucional, e também isso deveria se irradiar para todo o sistema da legislação ordinária, da legislação do processo penal. O que nós trabalhamos em relação ao processo penal hoje é com medidas que deveriam constituir exceção e que, na verdade, constituem regra. Regra. Condução coercitiva, busca e apreensão, interceptação telefônica, delação premiada. O Estado tem o dever de investigar. O Estado tem a seu serviço uma polícia judiciária, tem o Ministério Público, que são órgãos que podem ou investigar ou fiscalizar a investigação. Por mais abonado que seja o indiciado, por mais condição econômica que ele tenha, não dá para você comparar o poderio que o Estado tem. O Estado que tem uma polícia judiciária, seja ela polícia civil, seja ela polícia federal, o Estado que tem o Ministério Público, é incomparável a força que se tem se nós pensarmos na figura do acusado. E mesmo assim, o argumento que se dá é: não dá para fazer de outra forma. Fazemos desse jeito porque não há outro meio. Será que não há outro meio? Ou será que, na verdade, se acaba utilizando a forma excepcional porque não houve qualquer contradição, não houve qualquer obstáculo de se utilizar a forma excepcional, e essa fórmula excepcional acaba sendo mais cômoda, inclusive, com mais resultados, com resultados mais eficazes, com menor investigação, com menor grau de investigação? Então, esse é um ponto para a gente pensar em relação a isso. Questão do processo penal. Que processo penal que nós queremos? Um processo penal autoritário? Um processo penal arbitrário? Um processo penal inquisidor, da forma como ele se desenvolve hoje? Ou um processo penal democrático, que ofereça, de fato, ao acusado a oportunidade de se defender com chances reais no processo? O que se busca é isso. Se vier a ser condenado, que seja condenado, mas com a chance de se defender de forma real no processo. Esse é um ponto importante para a gente destacar. E aí a concepção que você tem de processo penal é que vai interferir nesse diálogo, nessa discussão de hoje. Processo penal, ao meu ver, é democrático. Processo penal, ao meu ver, é um palco para que o acusado prove a sua inocência.
Nós temos ali um palco para que ele consiga demonstrar a sua inocência, não para que o Estado tenha uma sanha condenatória, uma sanha punitivista tão comum em relação a processos que nós atuamos já há quase 20 anos como advogado, militando na área criminal. Essa introdução para te mostrar isso. Onde nós estamos, momento crítico, momento sombrio, momento que revela uma necessidade de atenção em relação a pontos importantes do processo penal, que é uma questão ideológica. O processo penal ele vem se tratando, ele vem sendo conduzido cada vez mais de uma forma ideológica. Não tenha dúvida disso. Crimes que estão ali, entre os mais praticados, quais seriam? Você pode pensar patrimônio, tráfico de drogas. Patrimônio, de uma forma geral, tráfico de drogas. Entre as mulheres, o tráfico de drogas explode a prática do tráfico de drogas. Hoje já temos 6% de mulheres presas no sistema penitenciário. 6% é pouco. Até 10 anos atrás não passava de 1%. Você tem aí sextuplicando a questão do encarceramento feminino, sendo que o sistema penitenciário não tem condição de abrigar mulheres. O sistema penitenciário não foi feito para abrigar mulheres. Quando eu falo que o sistema penitenciário não foi feito para abrigar mulheres, só te dar 2 exemplos. Você tem muitas penitenciárias sem absorvente, por exemplo. Não tem absorvente. Não tem médico para cuidar da saúde da mulher. E aí se quer prender mais. O Brasil já tem uma taxa de mais de 600 mil presos. E a violência não diminui. Ou seja, engodo você imaginar que aumentar a pena de crimes, fazer com que pessoas sejam mais presas, fazer com que pessoas fiquem presas por mais tempo, isso vai refletir numa diminuição de violência. Até porque, muitas vezes, violência nem tem relação com o direito penal. Violência é outra coisa. Ou violência é parte de outras premissas, de outros pontos, que não guardam relação direta com o direito penal. Passada essa observação inicial que eu tenho que fazer para você, para te apresentar a forma que eu vejo o direito processual penal, a forma que eu enxergo o direito processual penal, é importante a gente falar um pouquinho, historicamente, para você, da delação premiada. Nós temos no Brasil a primeira lei que vai tratar de uma forma embrionária da questão da delação premiada, remonta à década de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, que é uma outra lei que demonstra um fracasso do punitivismo. Ninguém aqui imagina que tenha diminuído crimes hediondos porque surgiu a lei dos crimes hediondos, embora essa ideia tenha sido vendida na época, né? Noticiada como se fosse a panaceia de todos os males, como se fosse um remédio infalível para a questão do direito penal. Mas a delação premiada ela surge na década de 90 e surge de uma forma tímida demais. O que você tem ali nas primeiras legislações que tratavam a respeito de delação premiada? Você tinha o seguinte: se a pessoa delatasse, seja o coautor, seja o partícipe, seja circunstâncias nas quais ocorreram determinada infração penal, seja para obter o proveito de volta, o que você teria? Você teria um prêmio. Então vamos supor que 2 pessoas praticassem crime. Uma chega e fala: olha, quem praticou o crime foi fulano de tal. A gente fez dessa forma, a gente agiu desse modo. Então aqui nós teríamos uma chance de aumentar o poder da investigação. A investigação ela teria ali uma possibilidade de avançar melhor, de avançar mais. E isso faria com que eu recebesse um prêmio. Que prêmio? O prêmio não era muito significante nas primeiras legislações. O prêmio podia ser diminuição de pena, por exemplo. Olha, você vai ter diminuição de 1/3 a 2/3 da tua pena. Ou, eventualmente, você não vai pagar multa. Ou, eventualmente, a gente muda o regime. Perceba o seguinte, pessoal.
Se eu tenho uma questão de delação premiada, vamos supor que eu pratiquei um crime hediondo, estou delatando um comparsa meu que praticou um crime hediondo, o meu benefício vai ser diminuição de pena. Você percebe alguma coisa que vai ficar estranha nessa história? Eu vou ter que cumprir pena, às vezes no mesmo presídio dele, né? Olha a situação que interessante. Então, assim, eu que delatei, cumpro pena no mesmo presídio dele. Tendo acesso, tendo contato, ou que seja em outro presídio, mas como você pensa hoje, organizações criminosas que influenciam diretamente na vida dos presídios brasileiros, não importa muito que não seja o mesmo presídio, a notícia vai chegar de que alguém estará lá. Você percebe como isso é ineficaz? Não tem nada pior, nem no crime, na vida humana, do que uma delação, do que alguém ser entregue. No crime é pior. Então imagina na cabeça do preso que foi delatado, né, que foi vítima da delação, poxa, a pessoa está ali, junto com ele. Então ali você não tinha segurança nenhuma para quem pudesse, eventualmente, ter o uso do benefício. E esses benefícios da década de 90, foram previstos em leis da década de 90, eles eram pouquíssimos utilizados, muito pouco utilizados. Por conta disso, o prêmio não era sedutor. O prêmio não era algo que levasse a pessoa a delatar. O prêmio não era algo que te trouxesse ali uma possibilidade, uma sensibilidade que aguçasse a pessoa a praticar uma delação. Ela ia entregar muita coisa e o prêmio ia ser uma diminuição da pena. Ah, mas 2 terços é bastante. Sim, mas 2 terços é bastante, mas 1 terço ele vai ter que conviver junto com quem delatou. Então esse é um ponto importante para a gente considerar. Então a delação premiada ela funciona dessa forma. Se esclarece questão de autoria, pode esclarecer modo de execução, fatos importantes para a investigação, fatos que permitam recuperar o valor que foi obtido pela prática do crime, em troca de um benefício, em troca de um prêmio. Essa é a característica da delação premiada. Perceba o seguinte, a delação premiada interfere na questão penal, investigação criminal, processo penal, diferente, portanto, com o acordo de leniência. O acordo de leniência, que também é um termo que é bastante utilizado hoje em dia, ele vai ter uma natureza de atuação mais administrativa. Junto ao CAD ou junto a outros órgãos de regulação. O que interessa no direito penal é a delação premiada. Embora em algumas situações o acordo de leniência possa também ser utilizado como algum tipo de benefício também na esfera penal. Mas não é tão comum. No direito penal, no processo penal, você tem a delação premiada. O Instituto vai se desenvolvendo na década de 90 até começar a tomar forma. E aí depois, só te passar como é que ele foi se desenvolvendo para você entender o que acontece em 2013 com a lei das organizações criminosas. Então é o seguinte, quando você tem as primeiras delações premiadas sendo feitas, e aí, se a gente for parar para pensar, tem pessoal que mais jovem não vai lembrar, mas década de 90 começa a ser uma década que se trabalha com a questão de combate à corrupção no Brasil. Década de 90, você começa a ter ali casos, vamos dizer, mais robustos, casos mais especificados de corrupção no Brasil. E a delação premiada começa a ser utilizada em relação a esses casos. Basta você pensar, por exemplo, em 98 surge a Lei de Lavagem de Capitais. A Lei de Lavagem de Capitais trata timidamente da delação premiada. Mas a delação premiada ela começa a ser utilizada principalmente em crimes contra a ordem econômica, contra a ordem tributária. Então perceba onde vai se encaixar a figura da delação premiada. Não que ela não possa ser utilizada em outros crimes, ela pode, mas ela tem um nicho muito forte de atuação em relação a crimes contra a ordem econômica e crimes contra a ordem tributária. E aí,
se estabelece o quê? Se estabelece uma nova forma de se fazer a delação premiada. É aí que começam a ser entabulados os primeiros acordos, os primeiros contratos. Final da década de 90, começo dos anos 2000. Acordo, contrato. Então, aquilo que era visto pelo juiz somente no final do processo, de forma extremamente embrionária, começa a ganhar forma. Então, eram feitos acordos, entabuladas propostas de acordo. E isso se dava principalmente entre o Ministério Público e o acusado, representado por seu advogado. Pessoal que está no primeiro semestre, só para vocês entenderem melhor essa questão, um parênteses para a gente entender. Nós temos 2 tipos de ação penal no país. Tá? 2 tipos de ação penal, 2 grupos de ação penal. Ação penal pública e ação penal privada. Tá? Quando você fala em ação penal pública, quem vai propor a ação penal pública é o Ministério Público. Quem propõe a ação penal pública é o Ministério Público. É o órgão criado pelo Estado, que tem, dentre diversas atribuições, essa, lá no artigo 129, inciso 1º, da Constituição Federal, promove a ação penal pública. Petição inicial na ação penal pública chama denúncia. Tá? Petição inicial chama denúncia. Ok. Só que nessa ação penal pública, ela tem 2 espécies. Ela pode ser incondicionada ou condicionada. Como é que funciona? O próprio nome já te entrega isso. Incondicionada ou condicionada. Na condicionada significa que tem condição, não tem? Se ela é condicionada, nós temos ali condição. Qual que seria a condição? Manifestação de vontade. O Ministério Público só pode atuar se houver manifestação de vontade. Manifestação de vontade do ofendido, que chama representação, ou manifestação de vontade do ministro da Justiça, que chama requisição. Só que assim, mesmo na condicionada, uma vez oferecida inicial, uma vez oferecida a denúncia, o ofendido, ele perde o direito de voltar atrás na sua representação. O processo vai prosseguir. E aí, não importa mais a vontade. Importa na condicionada até o momento que oferece. Ofereceu, acabou. Na incondicionada, nem interessa, na verdade, que haja vontade. Se tiver seu carro furtado, por exemplo, e encontrarem o autor do crime, por mais que você não queira que ele vá ser processado, ele vai ser processado. Não depende da sua vontade, vai ter investigação a respeito disso. Então, o que acontece? O Ministério Público é titular da ação penal. É ele que propõe a ação penal. Então, passou a ser o Ministério Público o órgão também incumbido de negociar essa delação premiada, de entabular um acordo relativo à delação premiada. Então, o Ministério Público passou a se utilizar desse papel, uma vez que era o titular da ação penal. O que acontecia muito? O acordo era feito em termos que era muito difícil o seu cumprimento. Muito difícil o seu cumprimento. Então, se esboçava um prêmio no final. Olha, se você cumprir tudo isso que você está se comprometendo, você vai ter direito a um prêmio no final. Só que, na verdade, alcançar esse prêmio era uma tarefa muito difícil. Principalmente por questões subjetivas. E aí você vai lembrar agora de um caso que está muito forte no momento atual político do país. Uma questão que é subjetiva é: quem delata tem obrigação de falar tudo a respeito do que sabe. Tudo a respeito do que sabe. Só que assim, isso é subjetivo, não é? Porque, veja, se eu tenho que falar tudo a respeito do que eu sei, aos olhos de quem me enxerga, pode falar: poxa, mas isso aí você sabia, você não falou, né? Mas pode ser que eu não sabia mesmo. Pode ser que eu tinha condição de saber, pode ser que eu tinha acesso àquela informação, mas que de fato não se materializou aquela questão relativa ao acesso à informação. Olha como é subjetivo. Eu escrevo um contrato
que eu sou obrigado a trazer todas as informações que eu disponha sobre determinado fato, sobre determinada questão. E aí o problema qual que vai ser? O meu interlocutor, o Ministério Público, e depois, principalmente o juiz, eles vão avaliar se eu falei a respeito de tudo. Mas como é que vai saber se eu falei a respeito de tudo? De repente vem uma informação, vem um fato, poxa, mas esse fato você não sabia? Esse fato eu não sabia, por isso que eu não falei. E aí você pode ter, eventualmente, uma interpelação. Bom, você sabia e não falou. Como é que você faz prova positiva, pessoal, ou negativa, de que você sabia ou não sabia? Fica inviável. E aí você tem a questão do acordo que era trazido em relação a isso. Então pensa, um acordo muito difícil de ser cumprido. Só que eu que fiz a delação, eu vou começar a tentar cumprir o acordo. Eu vou tentar cumprir o acordo. Enquanto eu tento cumprir o acordo, eu forneço uma série de informações. Só que quem recebe as informações pode julgar que essas informações não são satisfatórias. Veja, por mais que eu tenha contribuído, por mais que eu tenha colaborado, pode ser que quem receba as informações pode entender que essas informações não eram satisfatórias. O que acontece? Eu não recebo o prêmio. Eu contribuí, eu colaborei, mas eu acabo não recebendo aquele determinado prêmio. Ou recebo parcialmente o prêmio, porque aos olhos do meu interlocutor, talvez tenha faltado alguma coisa. Talvez tenha faltado alguma coisa que eu sequer soubesse. Então aqui você trabalha com esse ponto de partida. Em algumas situações, se fez também acordo de delação premiada, renunciando o direito a recurso. Renunciando o direito a recurso. Então, assim, um dos pontos previstos naquele acordo era de que não poderia ser interposto recurso. Não poderia ser interposto recurso. Não poderia ser interposta apelação, por exemplo. O que, ao meu ver, fere de morte devido ao processo legal, fere contraditório, fere ampla defesa. Acordo nenhum pode restringir interposição de recurso no modelo constitucional que nós temos, de 88. Então, isso acaba tendo uma repercussão muito grande, no final da década de 90, nos anos 2000. O que é necessário te passar é que, até então, a delação premiada era uma terra sem lei. Você não tinha ali critérios muito rígidos para elaboração do acordo. Você não tinha critérios muito rígidos a respeito de como esse acordo deveria ser celebrado. Quem começa a trazer isso, e ao meu ver também de forma insatisfatória, é a lei das organizações criminosas, que é a lei 12.850/13. Tá? A lei 12.850/13. Essa lei 12.850/13, ela traz alguns pontos que são importantes. É uma lei que dimensiona a delação premiada de uma forma mais contundente, de uma forma mais completa, mas que ainda você vai ter uma série de lacunas, uma série de empecilhos em relação à aplicação dessa lei 12.850/13. Então, a lei 12.850/13, ela pode ser utilizada em qualquer situação, desde que haja organização criminosa. Precisa de pelo menos 4 pessoas, tem que ter um vínculo hierárquico, tem que ter subordinação, tem que ter ali uma conduta sendo capitaneada por alguém. Organização criminosa pressupõe participação do Estado. Nenhuma organização criminosa sobrevive sem que haja efetiva contribuição, colaboração do Estado. Então, o modelo que nós temos, que pode ser melhor empregado em relação à delação premiada hoje em dia, é o modelo relativo à lei 12.850/13, mas aí eu tenho que conjugar aquela conduta criminosa com uma organização criminosa efetivamente.
Por exemplo, o artigo 4º vai trazer aqui o que se espera de quem faz a delação premiada. Pedir licença para você só para ler os incisos que vão trazer aqui as possibilidades. Vou ler de uma forma resumida para a gente não perder muito tempo com a leitura. Identificação dos demais coautores e partícipes. Revelação da estrutura hierárquica da divisão de tarefas. Prevenção de infrações penais. Recuperação total ou parcial do produto ou do proveito. Localização de eventual vítima. Então, toda vez que se pensa na aplicação da delação premiada com fundamento na lei das organizações criminosas, é isso que vai se buscar. Para que se tenha direito ao prêmio, tem que falar a respeito ao coautor, tem que falar a respeito ao partícipe, tem que revelar a estrutura hierárquica, tem que ajudar na recuperação total ou parcial dos bens, localização de eventual vítima, prevenção de infrações penais. Então, essa é a contrapartida. E aí também vai se analisar para que seja dado, para que seja feito o termo de acordo. Personalidade do colaborador, natureza, circunstâncias, gravidade, repercussão social do fato e a eficácia da colaboração. Olha aí no finalzinho. Eficácia da colaboração. Eficácia da colaboração. Não basta ter colaborado, não basta ter contribuído. É necessário que essa colaboração seja eficaz. Quem que vai decidir, em última análise, se a colaboração é ou não eficaz? O juiz. Lá no final do processo, quando ele for prolatar sentença. Tá? Quando ele for prolatar sentença. Então, até lá, houve contribuição, até lá houve colaboração, até lá houve empenho. Se o juiz entender que não foi eficaz, aí você vai ter ali uma situação que talvez a pessoa não tenha direito àquele prêmio que foi estipulado. Então, olha, você acaba tendo contornos melhores relacionados à delação premiada. Você acaba tendo aqui uma positivação melhor. Melhor isso do que nada, na verdade. Mas ainda falta, porque continua subjetivo. Essa eficácia, vamos supor, olha, você só entregou 2 pessoas, tinham outras 3 pessoas que você não mencionou. Mas tudo bem, pode ser que não tenha mencionado, porque não sabia da existência dessas pessoas. Então aqui você fica com essa questão que acaba tendo um reflexo, uma repercussão. Qual que é o prêmio que vai ser dado? Prêmio pode ser perdão judicial. Prêmio pode ser perdão judicial. Repara o seguinte, gente, perdão judicial. Perdão judicial geralmente acontecia o quê? Perdão judicial era uma causa extintiva de punibilidade própria para crimes culposos. Aqui eu vou ter um perdão judicial para crimes dolosos. Então aqui nós vamos ter o perdão judicial de uma forma que geralmente não é o jeito, não é o modelo típico que se propõe o perdão judicial. O que mais que pode ter? Redução até 2/3. Pode aplicar também pena alternativa. Pode também aplicar pena alternativa. E esse perdão judicial, ele pode ser proposto a qualquer tempo. Ele pode ser proposto a qualquer momento. Não precisa ser no começo, não precisa ser no início. Você pode ter ali a figura do perdão judicial a qualquer tempo, a qualquer momento, para que haja a possibilidade disso. Isso aí vem no artigo 4º, parágrafo 2º. Agora, de qualquer forma, você tem outros benefícios que podem ser trazidos. Por exemplo, o prazo para o oferecimento da denúncia, que é aquela petição inicial, prazo para oferecimento da denúncia, ele pode ficar sobrestado por até 6 meses. E pode, inclusive, não ser oferecida a denúncia se não for o líder da organização criminosa ou ainda se a pessoa que colaborar for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos do que nós conversamos até aqui. Por isso que vem aquela questão. Veja só, não vai oferecer denúncia se for o
primeiro. No noticiário você não ouve isso. Não tem uma preocupação, poxa, tem que ser o primeiro a delatar, tem que ser o primeiro a trazer informação, porque senão você perde esse benefício que é muito grande, você perde esse direito, melhor dizendo, que é muito grande, sequer vai oferecer denúncia. Então aqui você trabalha com essas questões que são importantes. E aí tem a possibilidade de colaboração posterior, aí reduz a pena, né? Se for posterior à sentença, a colaboração pode reduzir até metade. E aí a lei vai falar a respeito das questões relativas à forma de entabulação desse acordo. Por exemplo, o juiz não participa da entabulação do acordo. O juiz não participa do que vai ser acordado. Vocês têm acompanhado, pessoal, nesses casos de maior repercussão, o acordo não é feito com a Procuradoria-Geral da República e o acusado? Não é isso que a gente tem lido? Não é isso que vocês veem? O acordo tramita, o acordo vai, tem reunião, aí tem a gravação das reuniões, que no caso, bastante repercussão, você acompanhou até as gravações das próprias reuniões, tudo certinho. Aí, o Ministério Público entende que está ok o acordo, o que ele faz? Remete ao juiz. Mas remete ao juiz para a homologação. O juiz não participa do acordo, até porque ele vai ter que julgar fatos que estão envolvidos naquele acordo. Aí, de vez em quando, pessoal, nesses casos de maior repercussão no STF, o ministro não manda voltar para complementar alguma coisa? Então, ele pode homologar, ou ele pode dizer, olha, em relação a esse acordo, falta algum detalhe, que tem que ser melhor encaminhado, tem que ser melhor explorado. Então, aqui, volta, refaz naquele ponto, e aí homologa. Então, o juiz, ele não participa do acordo em si. O juiz vai ser responsável por o quê? Por homologar o acordo. Verificar se o acordo está de acordo com aquilo que foi previsto em lei. Não cabe ao juiz participar, dizer, olha, você vai ter que fazer isso, vai ter que falar sobre aquilo. Não. Ele vai lá e homologa, se estiver tudo ok. Parágrafo 8º fala assim, ó, o juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto. Então, tem a possibilidade dessa adequação. Perfeito? Esse acordo, ele fica sigiloso até o momento que é oferecida a denúncia. O acordo, ele fica sigiloso até o instante em que é oferecida a denúncia. Depois ele vai ser divulgado. Então, pensa, contraditório diferido, contraditório postergado. Contraditório acontece depois da homologação do acordo e também depois do oferecimento da denúncia. Agora, questões mais práticas para a gente pensar. Ok, foi feito o acordo, foi feita a delação premiada. Isso vale como prova? Resposta, pessoal, é não. Delação premiada não tem natureza de prova. Delação premiada tem natureza de meio de prova. Não é uma prova em si. Você tem acompanhado, pessoal, que às vezes a pessoa já está condenada, resolve delatar, não é isso? Ou já está no final do processo, a pessoa resolve delatar. Ou está no início da investigação, resolve delatar. O que a mídia faz? A mídia divulga a delação como se fosse prova, como se tivesse provado que tal fato aconteceu daquela forma. É isso mesmo? Não. Delação premiada não prova nada. Delação premiada sozinha não pode embasar condenação. Delator foi lá, se comprometeu a trazer provas. A delação não é uma prova em si própria. Ele se obrigou a trazer provas. Então agora ele que traga as provas. E aí você tem um instituto que vem sendo completamente deturpado em relação a diversos aspectos, e nesse em especial, que é a questão da prisão preventiva. Veja,
processo penal democrático, processo penal da forma como eu conversei com vocês desde o início. Processo penal democrático, pessoal, dentro do Estado de Direito, dentro da linha da Constituição de 88. Esse processo penal diz que a regra durante o processo é a liberdade da pessoa. Prisão preventiva, ela é excepcional. E isso é difícil que as pessoas entendam, os leigos. Poxa, mas acabou de praticar o crime, está em casa? É isso mesmo, está em casa. E vai continuar em casa. Por quê? Porque não há razão para prender. Não há razão para proteger o processo, proteger a sociedade. Ah, mas vai ficar em casa? Todo mundo viu que foi ele? Vai ficar em casa. Vai responder processo em liberdade. Não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum nisso. A pessoa responde ao processo em liberdade. Então, assim, existe uma banalização, existe uma vulgarização da prisão preventiva no Brasil. Isso historicamente. E agora você tem quase uma nova prisão, ou temporária, conforme o caso, ou preventiva, que é praticamente a prisão para delatar. Vamos supor que eu tenha uma pessoa que é muito ligada a outra que eu quero atingir nas minhas investigações. Isso aí, pessoal, Lava Jato, você vê todos os dias isso. Toda operação que surge, você pode ver que tem alguém ali que é muito ligado, é muito próximo, se prende àquela pessoa. E aí, eventualmente, chegam as propostas. Olha, se você entregar fulano de tal, ou se você falar a respeito desse fato, você vai ser colocado em liberdade. Faz parte do acordo que vai ser celebrado. Faz parte do prêmio, responder o processo em liberdade. Ou seja, pessoa que está presa, recebe um chamado, recebe uma comunicação, recebe uma mensagem como essa. Será que a pessoa não vai ficar tentada, de repente, trazer ali uma situação que, eventualmente, não possa lhe resguardar a liberdade de novo? Não possa resgatar a sua liberdade? Pense se fosse com você. Está preso, chega ali uma mensagem, um comunicado, dizendo, olha, se você souber alguma coisa sobre aquela pessoa, você pode ser colocado em liberdade. Você vai responder o processo em liberdade. Talvez nem tenha processo. Talvez tenha perdão judicial. Talvez tenha pena alternativa. Olha a tentação. E nesse caso acontece o quê? Muitas vezes a prisão acaba sendo decretada para que a pessoa vá lá e promova essa delação. Delação que muitas vezes, pessoal, não tem pé nem cabeça. Não tem fundamento, não tem substrato. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando houve notícias sobre delação premiada, já que a delação premiada por si só não é prova. Delação premiada, ela tem ali uma circunstância, ela tem ali uma característica de meio de prova. Então, a partir dela, devem surgir as provas, mas ela por si só não deve ser considerada como prova. Por si só não tem esse condão, não tem essa característica de ser recebida como prova. Um outro ponto importante da delação premiada, que vai ser matéria, já foi matéria no STF, vai continuar sendo. O STF pode entrar no mérito da delação premiada? Não. O juiz, ele pode homologar a delação premiada. Não pode entrar no mérito dessa delação premiada. Ele vai homologar. Teve uma discussão sobre o caso que está mais em pauta ultimamente, dizendo, olha, a homologação no STF incumbe ao relator ou incumbe ao pleno? Você deve ter acompanhado essa discussão que foi no mês passado. Incumbe ao relator, que no caso da Lava Jato no STF é o ministro Fachin, ou teria que ser submetido ao pleno? E se entendeu que, na verdade, deve se preservar a autoridade do relator. O relator deve falar a respeito da homologação da delação premiada. Você acompanhou isso? Lembra que o ministro era a Teori Zavascki,
Com o falecimento dele, o acervo foi distribuído para o ministro Edson Fachin. Então, ele é o relator dos casos da Lava Jato. É ele que vai falar a respeito das homologações relativas aos casos da Lava Jato que estão afetos ao STF. Então, aí, não é o pleno. Isso o STF já encampou. E já encampou também que, eventualmente, ao final do caso, na sentença, ele vai poder, evidentemente, valorar os pontos que estão contidos na delação, mas não antes. Ele pode, ao final do processo, na sentença, valorar os pontos da delação. O que gera, mais uma vez, aquele problema. Então, você que delatou, você que entregou comparsa, você que deu meios para se falar sobre a hierarquia da organização criminosa, você que falou a respeito de meios para prevenir, para recuperar dinheiro que foi eventualmente desviado, só vai saber se a tua colaboração foi, na linguagem da lei, eficaz no final do processo. Então, perceba, existe um contrato que uma das partes trabalha para resolver esse contrato, mas a contrapartida final pode ser que só seja dada na sentença, aos olhos de quem for julgar aquele processo. Pode ser que se entenda que, na verdade, não houve colaboração nenhuma. Ou você sabia muito mais, você falou menos. Tá? E aí você trabalha com essas questões ligadas à delação premiada. Então, veja, do ponto de vista de como eu enxergo o Instituto, é um instituto importante? Não tenha dúvida nenhuma disso. É um instituto importante. Só que, na verdade, eu tenho dois aspectos para falar para você em relação ao Instituto. Primeiro, na minha visão, falta uma complementação legislativa, falta uma disciplina jurídica mais fechada. Nós temos lá, na Lei de Organizações Criminosas. Então, se não houver organização criminosa, tudo isso que eu estou te falando, a princípio você não aplica. A princípio você não pode aplicar, porque falta em outras normas. Na verdade, você precisaria de uma lei que falasse a respeito de delação premiada, que fechasse melhor essa questão, que trouxesse uma disciplina mais rígida, para que a gente não ficasse com tanta insegurança jurídica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, relativo à delação premiada. Delação premiada, mesmo dentro dessa rigidez que eu proponho, Gustavo Badaró, por exemplo, fala o seguinte, olha, você precisaria de um sistema à parte para tratar da delação premiada. Um sistema à parte. Um sistema acusatório, um sistema que coubesse ali a delação premiada. É muito mais do que um artigo na lei só. A lei resolve a questão em 4 artigos, do 4º ao 7º. Você precisa de mais do que isso, você precisa de um sistema. E ainda que você tenha um sistema, ainda que você tenha a disciplina jurídica, ainda que isso seja, de fato, lei no país, a delação premiada, ao meu ver, ela continua sendo uma medida excepcional. A crítica não é nem tanto ao Instituto em si. Delação premiada é algo que está presente nas legislações do mundo todo, é algo que não se deve evitar, você pode ter mais ou menos reserva, né? Tem autores, Alberto Silva Franco, por exemplo, tem grande reserva em relação à delação premiada, mas é algo que está presente, é algo que vai ser utilizado, é algo que você não tem mais um caminho de volta. A minha questão é a delação premiada sendo incentivada da forma que é, a delação premiada sendo fomentada da forma que é, quando o Estado dispõe de recursos, quando o Estado dispõe de órgãos que deveriam se prestar a um trabalho melhor de investigação. Então, esse é o ponto que eu trago para vocês em relação ao cabimento. Entendo que caiba, entendo que seja importante, talvez até um mal necessário. Talvez até um mal necessário. Porém, com uma regulamentação mais forte e ainda assim com uma perspectiva de utilização sempre em último caso.
Se vocês tivessem acesso, pessoal, a casos reais, para vocês verem como a interceptação telefônica vem sendo utilizada, como ela vem sendo banalizada, busca e apreensão, condução coercitiva e delação premiada, é algo que é extremamente preocupante, e é algo que, infelizmente, os tribunais superiores não têm rechaçado de uma forma mais firme, de uma forma mais contundente. Na minha visão, isso deveria ser feito pelos tribunais superiores. Esses abusos, esses arbítrios, eles têm que ser combatidos. E é importantíssimo conversar com você a respeito disso. Turma de ênfase aqui, pelo que eu fui passado, pessoal de primeiro semestre, né? Então, acredito que grande parte de quem está aqui está chegando agora na faculdade. E quem está chegando agora pode chegar com uma ideia um pouco distorcida das ciências penais. Aquela história de que penas mais altas resolve, aquela história de que pena de morte, prisão perpétua. Isso aí faz parte de um passado. A gente tem que olhar para o futuro. Um direito penal com viés garantista. Um direito penal que encontre alternativa para a pena de prisão. Um direito penal que pense na pena, não como pena privativa de liberdade. O que nós vamos colocar no lugar? E essa é uma resposta que talvez caiba à geração de vocês desenvolver. É necessário que você tenha acesso a essa perspectiva. E a mesma coisa em relação ao processo penal. O processo tem que ser um palco de liberdade, tem que ser um palco que a pessoa consiga ali comprovar de fato que é inocente. Porque senão não adianta ter processo. Se for um processo faz de conta, se for um processo que no final eu já sei que vai ter condenação, nem precisa de processo. Tem que ser algo real, instrumental, efetivo, algo que traga ali a certeza de que o fato foi julgado, foi bem julgado. Ok? Queria agradecer uma vez mais o convite do Centro Acadêmico 16 de Abril, Faculdade de Direito da PUC Campinas, e me coloco à disposição para perguntas. Obrigado. Bom, pessoal, antes de passar para os questionamentos, nós faremos o sorteio do livro do professor Edson Quinipio. E aí nós escolhemos como critério, enfim, pelo menos para um primeiro critério, tem algum aniversariante do dia? Como é que a gente faz essa logística, hein? A gente dá um prazo de 3 minutos para que alguém se manifeste a respeito. Enquanto isso a gente abre para a pergunta, então, e aí depois decidimos essa questão do sorteio, né? Bom, enquanto aguardamos os alunos das salas de aula também se manifestarem, eu vou abrir para questionamentos, então, a respeito da temática. Tem microfone para que eles possam... Alô? Bom dia, obrigado por toda a explanação. Meu nome é Salvador, eu sou do 8º semestre e queria fazer uma pergunta para o senhor, que é mais no sentido do que o senhor acha, né? Que nessa onda de sombria em relação à Constituição, nesse novo sistema de justiça consensuada que está aparecendo, no dia 7 de agosto desse ano, o Conselho Nacional do Ministério Público baixou uma resolução, a resolução número 181, e no artigo 8º, no artigo 18, estipula o acordo de não persecução penal.
que, se o senhor me der licença, eu vou ler o caput do artigo, né? Nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal, desde que confesse formal e detalhadamente a prática de delito e indique eventuais provas de seu cometimento, além de cumprir os seguintes requisitos, blá, 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 blá. E no parágrafo 5º, no parágrafo 5º fala que esse acordo poderá ser proposto até mesmo em audiência de custódia. Eu queria saber do senhor o que você acha desse novo instituto que o fiscal da lei baixa, apesar de ser uma resolução, né? O que eles acham por ser fiscal da lei e tudo mais. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Note o seguinte, a questão do acordo, pelo que você leu, está condicionado eventualmente a uma confissão, é isso? Veja só, o próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não do Ministério Público, tem incentivado bastante na área penal a questão da justiça restaurativa, que, na minha visão, seria muito mais eficaz do que isso. Como é que funciona a justiça restaurativa? Você não discute a questão da punição. Você vai ter ali uma atribuição de responsabilidade e buscar restaurar o dano causado pela prática do crime. Então, assim, a justiça restaurativa me parece muito mais eficaz do que um acordo nesses termos que você leu. Então, quando a gente pensa em justiça penal negociada ou justiça penal consensual, a gente tem uma forma também muito tímida em relação aos juizados especiais criminais, conciliação representada tanto pela composição civil como pela transação penal, mas a justiça restaurativa seria um passo importante a ser dado. A questão é estruturar isso, é questão de você ter uma lei que permita também isso, embora o CNJ já tenha diretrizes apontando para a possibilidade da justiça restaurativa. Tem algumas resoluções do CNJ que acabam impactando fortemente. Você citou a questão da audiência de custódia, estritamente necessária. A própria prática da audiência de custódia se mostra o quanto ela é necessária. Só que da justiça restaurativa não teve o mesmo acolhimento. Alguns projetos de lei caminham, avançam nesse sentido. Sou adepto da ideia de consenso, mas esse consenso seria muito melhor representado, penso eu, pela justiça restaurativa. Mais alguém tem algum questionamento? Não? Olha, Josué. Tá ligado. Deu. Professor, obrigado pela palestra. Com relação à delação premiada, eu gostaria de saber por que algumas delações são tão buscadas pelo Ministério Público e outras não. É interessante porque eu não sou da área penal, graças a Deus, e ainda bem que já há pessoas extremamente competentes na área que me permitem não chegar nem perto dela. Mas nós vemos pelos jornais que as mesmas críticas feitas à delação premiada lá em Curitiba são feitas no sentido contrário, por exemplo, nas delações premiadas que não acontecem no Ministério Público de São Paulo. As mesmas críticas feitas pelo fato de ter havido delação premiada em Curitiba, inverte o sinal e fala assim, puxa vida, por que não se está fazendo a delação premiada no caso da Odebrecht, no caso do metrô de São Paulo, etc. Então, a minha pergunta é, a delação premiada acabou se tornando muito mais um instrumento político do que jurídico? Sem dúvida alguma. Tem algumas... Bom, a delação premiada que acontece em alguns lugares do país acaba tendo muito mais peso se elas forem voltadas a um determinado grupo ou uma determinada pessoa. Isso tem se visto, basta verificar a quantidade de delações que surgem em relação a esses pontos. Dá para pensarmos uma seletividade em relação a qual delação se vai buscar, que está afeto ao interesse de uma determinada investigação. O que vai se justificar mas o escopo da investigação aqui versa a respeito dessas pessoas.
e aí no restante do país outras pessoas poderão também ser objeto de delação. O que também, na mesma linha de raciocínio, se pode pensar é o seguinte: às vezes a pessoa tem o nome ligado uma vez só a uma delação premiada, só uma vez, aparece naquela delação premiada, o que já é suficiente para mover um pedido de prisão preventiva, por exemplo, a pessoa acaba sendo presa. E aí nós temos algumas pessoas que aparecem cotidianamente nas delações premiadas, sem o mesmo efeito também. Tudo isso, na minha visão, é o quê? Falta de parâmetro, falta de critério da lei. Se a lei fosse mais clara em relação a quais casos que se deveria ter a delação premiada, e também em relação à questão da sua própria validade, a questão da sua própria validade formal e validade material, para que o juiz pudesse aplicar determinados fatos que são trazidos por meio das delações, nós teríamos um avanço muito grande. Me parece que o critério político é um deles, que é um critério seletivo e inadequado para que haja essa fundamentação das delações. Muito bem. Alguém tem mais algum questionamento? Não? Certeza? Bom, então nós temos aí 3 aniversariantes que nós teremos que escolher agora. 2 ou 1. Qual é a data de nascimento? Bom, deve ser a mesma. É hoje? Mas os 3 são, não são? Dia 26. São 3? São 3. Hoje? Sorteio entre eles. Bom. 2 ou 1, então. Pode. E aí a gente encerra já? Podemos encerrar? Ou então vou encerrar. Vou encerrar? Pode encerrar? Bom, pessoal, se ninguém mais tem questionamentos, eu vou dar por encerrada a palestra de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Edson Quinipio e a presença dos sobreviventes aqui no auditório, tá bom? Ficamos aí à disposição. Bom dia a todos.